Hoje a gente tem visto quase que uma invasão, né, das igrejas evangélicas, neopentecostais, nas aldeias. E sobre essa questão de ver cada vez mais essa coisa crescendo, eu quero te perguntar sobre os riscos à cultura dos povos indígenas do Brasil e o apagamento cultural da contribuição indígena para a identidade brasileira. Em tempos de pandemia, esses missionários, eles acabam sendo vetor, sabe, da coronavírus, né? Porque eles transitam ali no meio de povos que vivem numa situação de tanta vulnerabilidade e muitas vezes eles trazem de fora para dentro das aldeias a doença, que rapidamente se espalha, né, nos meios indígenas. Então, hoje, nós temos mais de 1.000, né, um número horrível de mais de 1.000 óbitos indígenas, né, relacionados a coronavírus, mais de 50.000 indígenas contaminados e mais de 160 povos envolvidos nessa doença, né? Então, assim, é uma tragédia, uma verdadeira tragédia dos povos indígenas nesse momento, diante de tanta vulnerabilidade, né, que nós passamos historicamente. E aí nós temos mais esse fator, né, o fator evangelização, especialmente evangelização quando vem aí desse pessoal que são os neopentecostais e, enfim, outras doutrinas que vêm fazer verdadeiras lavagens cerebrais nos nossos parentes, né? Mas, de toda forma, Mauro, eu queria fazer um relato, depois eu continuo, tá? Dois relatos rápidos de pesquisa muito interessantes. Tem uma pesquisa de um historiador chamado Ronaldo Banfas, né? Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, eu acho que é a Universidade Federal Fluminense, e a tese dele foi publicada com o nome A Heresia dos Índios. A história é mais ou menos assim, né? No século XVI, os jesuítas chegaram para catequizar os Tupinambá na região do Recôncavo Baiano. E os Tupinambá, muito sabiamente, observaram toda a movimentação dos evangélicos, né, e a organização da igreja, da doutrina, né, das missas, da igreja. E aí os Tupinambá resolveram, então, organizar uma resistência e os Tupinambá criaram uma religião, né, uma religião chamada Santidade. E na Santidade dos Tupinambá tinha igreja, tinha doutrina, tinha hierarquia do clero, né, os graus mais elevados enfim, né, uma pirâmide, né, de organização. E a doutrina ela dizia o seguinte: essa força superior que criou, né, e recria e ordena todas as coisas, ela de fato existe. O nome dela é Tupã, né? Ele mantém o equilíbrio de todas as coisas. O demônio de fato existe. E o demônio são esses brancos que chegam aqui atormentando as nossas vidas, né? E faz parte da doutrina o seguinte: qualquer dos nossos Tupinambá que aceitarem essa doutrina estranha será expulso do nosso meio, né? E aí eles faziam os rituais, os cantos, as danças dentro da igreja e tal. A Santidade, né, o nome da igreja Tupinambá, que foi criada da religião Tupinambá, né? O Ronaldo Vanfas escreveu A Heresia dos Índios, onde ele faz essa discussão. A Artionca Capiberibe, uma grande antropóloga mapaense, professora da Unicamp, escreveu um livro que também é tese, né, tese que virou livro, chamado Batismo de Fogo. Então, é uma história recente, né, do povo Palicu, né, que resolveu fazer uma conversão em massa, né, todas as pessoas pertencentes àquela etnia. E os pastores ficaram super felizes, né? Eram neopentecostais, né? Ficaram super felizes pensando, enfim, conseguimos, né, salvar essas pobres almas. Só que os pastores resolveram ir na cidade para fazer algumas coisas, e eles voltaram antes do tempo que eles tinham dito que voltariam. E quando eles voltaram, eles pegaram os indígenas fazendo rituais que eles diziam que eram rituais satânicos, né? Eles, a igreja, dizia que eram rituais satânicos dentro da igreja. Aí os padres ficaram chocados e muito chateados, falaram assim: mas vocês se converteram, vocês disseram que tinham aceitado a verdade e agora vocês estão traindo. Olha só como o índio é traidor, né? Diziam os pastores. Enfim, aí a questão é assim, né? Tem a resistência. Há uma resistência histórica muito forte, e se não houvesse essa resistência, a religião sozinha, por si só, ela teria destruído totalmente as tradições indígenas. No entanto, né, dizer que existe resistência não significa dizer que existe uma incessante violência
religiosa, né, em relação aos povos indígenas, uma violência que não recua, muito pelo contrário, ela cada vez avança com mais, sabe, ferocidade, né? E são ações extremamente genocida, etnocida, epistemicida, sabe? Eles proíbem rituais, né? Dos povos indígenas, rituais originários. Então, olha só, um líder do povo Kaiowá deu uma entrevista num canal de televisão e eu assisti no YouTube. Tá? Eu vou falar aqui, não é uma palavra que as pessoas gostam de ouvir, mas eu vou falar porque é exatamente o que ele fala na entrevista. Ele disse assim: nós, Kaiowá, estamos muito chateados porque o pastor está indo lá na nossa aldeia para dizer que nós não podemos mais pintar os nossos rostos de urucum, com tinta de urucum, porque ele está dizendo que urucum é a bosta do Satanás. Né? Então, ele foi para os canais de televisão denunciar esse desmando, esse absurdo, né, das doutrinas, especialmente das neopentecostais nos últimos dias, né, que são os mais violentos. Existe, logicamente, um risco, né, de termos baixas muito grande entre os nossos, que acabam abandonando as tradições originárias em nome de doutrinas estranhas, externas, né? E nós temos que nos organizar, povos indígenas e a sociedade brasileira, pensar em mecanismos para evitar que isso aconteça, sabe? E aí, nesse momento, vou repetir, nesse momento tem um agravante, sabe? Que esses senhores que vão pregar as suas doutrinas fundamentalistas entre os povos indígenas estão levando de presente coronavírus para as comunidades. Alarmante. 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 Essa é uma palavra que traduz muito bem o que está acontecendo, né? Então, nós temos situação, Mauro, de pessoas assim que são lideranças, linha de frente do movimento espiritual, do movimento cosmológico dos nossos povos, e que, de repente, eles agora estão endemonizando a própria tradição originária. Pajés se convertendo para o neopentecostalismo e dizendo que as tradições indígenas fazem parte de cultos satânicos.